O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo do Advento. O Advento que tem esse significado forte, a vinda do Senhor. O Senhor virá e não tardará. Para nós católicos, isso precisa ficar cada vez mais claro. Nós não podemos entrar na onda de dizer assim, sim, eu creio que o Senhor virá, mas ele vai demorar muito. É uma verdade. Pode ser que ele demore. Mas pode ser que ele venha hoje, que ele venha agora. Pode ser que ele venha há alguns minutos, mas que ele virá, porque ele prometeu. Quando Jesus ressuscitou, ele deixou isso bem claro. Até mesmo os anjos falaram. Depois, se você tiver a oportunidade, pegue lá o primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos e você vai ver aquele momento em que Jesus ele vai subindo para o céu, e aí uma nuvem o oculta. Então ele volta, entra no céu, e aí um anjo aparece e fala para os apóstolos: por que vocês estão olhando aquele que irá voltar? Vocês estão pensando que ele está indo embora e vai deixar vocês aqui? Não, ele voltará para buscar. Não existe coisa pior do que quando alguém vai embora com aquela perspectiva de que nunca mais nós o veremos. Isso não vai acontecer com o nosso Senhor. Ele retornará. Mas a questão é que nós não sabemos o dia e nem a hora. Essa é a questão. Mas quando Deus fala uma coisa, Deus não mente. Não há mentira em Deus. Há mentira, sim, em Satanás. No diabo há muita mentira. Jesus até compara dizendo que ele é o pai da mentira. Mas em Deus há sempre verdade, porque ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então o Senhor voltará. Ele já veio uma primeira vez para apontar para nós o caminho que nós devemos seguir.
depois ele passou por todo o sofrimento, padecimento para nos salvar, foi embora, dizendo que irá voltar agora para levar para o céu aqueles que estão sendo fiéis aqui. Compreendam isso. Ele virá para levar com ele para o céu os que estão sendo fiéis. Os infiéis não irão. E como eu tenho dito, mas diariamente ele tem vindo buscar individualmente as pessoas. E ele está vindo para levar essas pessoas para o céu, mas as que estão sendo fiéis. Os infiéis não irão para o céu. Você compreendeu? Você precisa compreender isso. Então, diante desta palavra, diante desta introdução que eu trago para você hoje, e tem uma coisa eu estou falando para mim também, porque na medida que eu vou fazendo essa meditação, eu estou lembrando de mim. Eu estou pensando também. E eu? Se Jesus viesse hoje, eu iria com ele? E aí eu tenho que ver se eu estou colocando em prática o que o Senhor nos ensinou, que é o Evangelho de hoje. Nós estamos no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, os versículos 21 a 24, e depois o versículo 27. Ou melhor, é o contrário, né? É Mateus 7, versículo 21. Depois pula e vai para o versículo 24 a 27. Esse evangelho é uma conclusão do Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5, Jesus falando das bem-aventuranças. Depois que ele fala das bem-aventuranças, ele faz aquela recomendação que nós devemos ser sal na terra, nós devemos dar sabor neste mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. Ele fala também que nós devemos ser luz. Aí Jesus depois complementa, falando da questão do adultério, e ele fala não somente do adultério ali enquanto a prática, né? O homem que larga a mulher, ou a mulher que larga o homem, vai lá e tem um contato com o outro. Ele fala dos pensamentos, que quando nós concebemos na nossa mente, no nosso coração, nós já praticamos, já pecamos. Aí ele fala da questão do perdão, que nós devemos perdoar o outro. Ele fala da questão do apego ao dinheiro, que o dinheiro não pode ser um Deus na nossa vida, porque ele é Deus, Jesus é o nosso Deus. E nós não podemos, ele fala, ali já está no capítulo 6, do versículo 24 seguinte, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se lembram? Aí ele ensina a questão da oração, que nós devemos rezar. Como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, que quem não reza não se salva. Realmente, se nós não tivermos uma vida interior, uma vida com Deus, como é que nós iremos nos salvar? E aí Jesus vai colocando essas questões, porque esse capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus que é o Sermão da Montanha. Ele está nos ensinando a sermos santos. E aí o Evangelho de hoje é a conclusão de todo o Sermão da Montanha. Aí agora veja o que é que Jesus disse. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus.
Eu vou aprofundar melhor para você entender. Não adianta, meus irmãos, fazermos belas orações. Não adianta irmos na missa. Não adianta lermos as Sagradas Escrituras. Não adianta lermos a vida dos santos e não pormos em prática o que o Senhor nos ensina. Então veja só, tem pessoas que fazem tudo isso, fazem todas essas coisas, mas na prática levam uma vida totalmente contrária. Recentemente, um casal, um casal que já tinha ali 40 anos de casado, eles vieram conversar comigo, eles diziam assim: padre, nossos filhos já estão criados, graças a Deus, nós vivemos bem o nosso matrimônio e nós resolvemos participar assim, da igreja, de uma pastoral lá, e eles resolveram ir para uma pastoral dos casais. Porque eles disseram, a nossa vida, né? 40 anos de casado, é bom também ajudar os casais que estão vivendo certas dificuldades para que eles possam se reatar, viver uma vida santa. Olha, padre, eu respeito muito a minha esposa, ele dizia, e ela também, né? Eu respeito muito o meu esposo. Que coisa linda, que coisa bonita, um casal, 40 anos de casado, vivem uma vida de oração, educaram bem os seus filhos na lei de Deus e da igreja, eles orgulhosos, felizes pelos filhos deles, que já estão tudo grande, uns casados, mas que vão na igreja. E eles resolveram, né, participar. Mas eles estavam escandalizados. O escândalo deles era o seguinte: eles disseram, padre, nesse encontro de casais, nós ficávamos na cozinha, ou melhor, nós estamos na cozinha. E ali nós vamos fazendo os preparativos para aqueles casais que vêm para participar do encontro, para depois eles reverem a vida também e começar a levar uma vida de santificação, levando a sério o sacramento. Só que aquelas pessoas que já estão trabalhando e que já são, que já têm tempo ali naquele encontro, elas começaram com certos tipos de brincadeira, denegrindo a vida matrimonial. Não vale nem a pena, meus irmãos, falar as coisas que eles diziam, porque eles diziam assim: olha, padre, com todo o respeito ao Senhor, nós vamos falar essas coisas somente para o Senhor entender. Coisas, como diz o povo, do arco da velha. Meu Deus do céu, eles estavam escandalizados com aquelas pessoas que estavam trabalhando no encontro para resgatar os casais. E eles estavam dizendo: o que é que eu devo fazer, o que nós devemos fazer? Nós estamos na dúvida, nós não sabemos mais. Não dá para a gente continuar participando. Aí os filhos deles até disseram assim: vai lá, papai e mamãe, porque depois vocês, com o testemunho de vocês, pode até ser que eles mudem um casal só diante de um grupo. Pode ser que não seja bem assim, porque já estão chamando eles de radicais, que as coisas não são bem assim. Vocês entendem o que significa
dizer Senhor, Senhor, como Jesus está dizendo, mas não põe em prática os ensinamentos? Não tem como. É para pôr em prática. Então, se é um grupo de casais que estão resgatando outros casais, então esses casais devem estar levando uma vida santa, os ensinamentos, as coisas. Não estão levando uma vida santa. Pelas brincadeiras. Eu repito, não dá nem para dizer aqui que não fica bem os tipos de brincadeiras que eles fazem ali, por trás do que está acontecendo lá na sala, onde lá estão falando de Deus, estão pregando e tal. Imagina quantos daqueles casais estão dizendo, nossa, meu bem, é assim que a gente deveria viver e tal. Aí quando termina o encontro, que começa a participar daqueles encontros, né? Que é como se fosse uma continuidade, aí começa a mostrar o que os pagãos vivem e os que pagãos fazem. É aquele politicamente correto. Aparentemente está tudo bem, mas o que está por trás não é bem assim. Você entendeu o que Jesus está dizendo no Evangelho hoje? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. É o que põe em prática. Nós não podemos viver uma vida dupla. Na igreja eu rezo, mas no dia a dia eu ando numa vida totalmente errada. É assim que se prepara para a segunda vinda de Jesus? Como eu falei no início, só vai com Jesus quem é santo, quem leva a vida de santidade. Não é quem brinca com o Evangelho, porque isso é brincar com o Evangelho. É brincar com o que o nosso Senhor nos ensinou. Aí vem a comparação. É como aquele que constrói uma casa na areia. Tá bom, chega lá, constrói a casa na areia, vê os ventos fortes, vê as tempestades, e aí acaba destruindo a casa toda. Então nós precisamos construir a nossa casa na rocha. A rocha aqui é Jesus. É nos ensinamentos, é naquilo que Jesus nos indica, é no que a Sagrada Escritura nos revela, é o que o sacramento vai nos fortalecendo. Eu vou falar uma outra coisa. Esses aqui, quando Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque vive uma vida totalmente errada. Existem aqueles que reconhecem os seus erros. E aí começam a andar numa vida nova, vai deixando os pecados para trás e vai elevando e vai praticando, e aí entra no caminho da santidade. Mas aqueles que têm má vontade e não querem mudar de vida, quando é corrigido, quando alguém vai lá e quer mostrar, quer ensinar, eles se justificam para continuar no pecado. Vou mostrar para vocês o que existe hoje naquelas pessoas que não querem mudar de vida, mas que estão na igreja, que rezam e falam isso e falam aquilo, mas elas não querem mudar de vida. Aí sabe como é que elas se justificam? Elas se justificam assim. Você é um preconceituoso. Olha, quando você ouvir alguém dizer assim, você é preconceituoso, é porque ele está dizendo para você assim, deixa eu viver a minha vida no pecado do jeito que eu estou. Você é preconceituoso.
Porque a pessoa que estaria no pecado, ele iria dizer assim, diante de alguém que vem ajudá-lo, ele iria dizer assim: muito obrigado, você realmente me ajudou, eu estava errado. Não, ele justifica assim: você é um preconceituoso. Quer ouvir uma outra? Que as pessoas se justificam para continuar no pecado? Ah, você é um homofóbico. Você é um homofóbico. Porque ele quer continuar no pecado. Não quer mudar. Ele não quer aceitar que aquilo seja um pecado. Então ele diz: você é um homofóbico. Quer ver uma outra palavra que a pessoa diz? Você está me julgando. Você já ouviu isso? Você está me julgando. Porque ela quer continuar no pecado. Então, essas pessoas que falam isso são pessoas de igreja. São pessoas de comunhão diária. São pessoas até que têm um trabalho na igreja. Ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, né? Porque hoje tem tantos ministros da Palavra, da Eucaristia. Tudo extraordinário, né? Do batismo. Aí fala tudo isso. Quantas vezes a gente ouve pessoas que preparam os noivos para o casamento e eles dizem totalmente o contrário? Não tem problema, você pode sim usar os métodos contraceptivos. Pode usar os métodos contraceptivos? Não pode. E aí quando alguém diz: não, isso aqui está errado, não, você não tem misericórdia. Você já ouviu falar assim? Você não tem misericórdia? São todos esses que estão dentro do que Jesus está falando aqui. Não entrará no reino dos céus. Se não vai entrar no reino dos céus, vai para onde, meus irmãos? Vai para o inferno. Aqueles que falam, aqueles que rezam, mas não põem em prática, aqueles que estão aí na igreja e tudo mais, e não põe em prática, não vai entrar no reino dos céus. Tudo bem, os pagãos são os pagãos, aqueles que não querem saber de Deus mesmo, eles já estão fora. Mas, cara, estão fora e vão ficar de fora, viu? Vão ficar de fora. Mas nós precisamos cada dia mais crescer. Feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo. Está lá no Salmo 118. Não é regredindo. Começa no espírito e vai terminando na carne. Quando se converte, aí leva aquela vida santa ali, depois o tempo vai passando, vai se acostumando, vai deixando a oração de lado, aí vai ocupando a vida de oração com as coisas do mundo, porque é assim. Se nós tiramos Deus, o mundo vai entrar, o demônio vai entrar. E aí depois a pessoa entra num estado que ela já está na vida de pecado. Aí na hora que ela ouve um sacerdote falando a verdade, aí chega e diz assim: ele é durão demais, Deus é misericórdia, Deus não é bem assim. Então, Deus é misericórdia para continuar no erro. Eu repito, todas as vezes que você ouvir alguém dizer assim: mas Deus é misericordioso, diante de um fato que ela está vivendo, que ela está no erro, e você está ali para ajudar. E a pessoa diz assim: Deus é misericordioso, Deus é misericórdia. Ela está dizendo assim: eu vou continuar assim. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu rezo, eu faço isso e não sei o quê. Meus irmãos, ouçam o que Jesus está dizendo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus, só quem põe em prática. Diante desta segunda vinda de Jesus e diante desta
vinda dele que pode ser hoje na minha vida, só me resta dizer: Senhor, perdão, me ajuda a pôr em prática. Porque eu posso até dizer, Senhor, que eu rezo, mas eu preciso pôr em prática. Uma pessoa que vive a religião, mas não põe em prática, não se confessa, como é que ela quer se salvar? Uma pessoa que não quer reconhecer o seu erro e começa com essas histórias: você é um preconceituoso, você é um homofóbico, você está me julgando, você não tem misericórdia. Tudo justificativa para continuar no pecado. E hoje Jesus está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só quem põe em prática. Deixando mais claro, aqueles que diz Senhor, Senhor, mas não põem em prática, fica justificando seus pecados e não querem mudar de vida, irão para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Você quer evangelizar alguém hoje? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dê um joinha em nossos vídeos e compartilhe com quem você ama. Fique com Deus.